Então vamos lá, hein? Como é que vocês estão? Buenas? Olha só, na última aula eu te mostrei como fazer R$ 2.000 por mês trabalhando 2 horas por dia na internet com a sua agência digital. E isso vale para quem está começando do zero absoluto. Se você está mais avançado, você consegue fazer mais ainda, tá? Se você não assistiu aquela aula, dá uma olhada que você vai entender do que eu estou falando. Inclusive, eu te provo isso em números naquela aulinha, tá? Dá uma olhada, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Porque hoje eu vou falar para você sobre como vender serviços digitais na internet, mesmo você sendo o pior vendedor do mundo, tá? Então, vem comigo aqui para a tela que eu vou compartilhar minha apresentação. E para você vender facilmente, com muita facilidade, ou como eu gosto de dizer, vender sem precisar vender, existe um segredo. E esse segredo é o seguinte, é você vender água no deserto. Mas como, Lang? O que tem a ver esse lance de vender água no deserto com eu prestar serviços digitais na internet? Cara, é só você pensar na lógica. Me conta aí, você acha que tem muita água no deserto ou que ela é escassa nesse lugar? Outra questão, tem como você viver no deserto sem água? Se você não tiver água para beber, você consegue sobreviver? Não, né? Então, como a resposta, tanto para a pergunta se tem muita água no deserto, como para a pergunta se tem como viver sem água, é não. Então, o que você tem que fazer se você quiser vender água no deserto? Ou seja, se você quiser vender facilmente, você tem que ter uma coisa que as pessoas precisam, tá? Precisam muito e que seja com urgência. Por isso eu quero te apresentar aqui alguns serviços digitais de alta procura atualmente pelas empresas. Gestão de redes sociais, geração de conteúdo. Aqui pode ser conteúdo tanto para sites quanto conteúdo para redes sociais em si, como por exemplo você criar posts para empresas, atendimento, ou seja, a empresa não dá conta, não dá mão de atender o WhatsApp, o Instagram, o Messenger do Facebook, então eles precisam terceirizar isso, é um serviço digital que você pode prestar. Automações, é aquela questão que eu já expliquei na aula passada, de quando você, por exemplo, manda um Messenger para uma empresa e aí aparecem opções, tá? Lá para você clicar no botão se você tem tal dúvida, você clicar em tal outro botão se você quer falar com o atendente e assim por diante, tá? Para criar essas automações e controlar elas, você pode sim cobrar, você pode prestar esse serviço. A maioria das empresas e profissionais não tem a mínima ideia de como fazer isso. Isso aqui dá para fazer no WhatsApp também, aqueles atendimentos do tipo digite 1 para tal coisa, 2 para tal coisa, 3 para tal coisa. Dá para fazer esse tipo de automação, se você domina as ferramentas, as técnicas, de uma forma muito simples e você pode vender isso como serviço digital para outras empresas, outros negócios. Tráfego. O que seria tráfego? Tráfego hoje em dia também é um serviço digital de muita procura, assim como esses outros que eu falei para você. Tem muitas empresas que não sabem a forma certa de fazer anúncios na internet e principalmente depois avaliar se eles deram certo ou não. Tá? É simples, é o primeiro modo, a forma que o Facebook te mostra isso, tipo, tocar no botão de impulsionar e aí você vai sair divulgando o seu negócio. Mas quem já sabe, quem já tocou naquele botão sabe que não é bem assim. Como é que você avalia se aquilo deu bom ou não? Como você sabe o que se impulsiona ou não impulsiona? Então, todos esses serviços digitais aqui, eles são serviços de alta procura, tá? Tem alguns que são mais simples de você oferecer e tem alguns que são mais complexos. Por exemplo, tráfego é um pouco mais complexo, automações também. Mas tem serviços fáceis que você pode prestar desde empresas que estão localizadas no outro lado do mundo até para empresas que estão aí na sua rua, que é gestão de rede social, criação de conteúdos e atendimento. Se você quiser mais detalhes sobre isso, quiser aprender como fazer R$ 2.000 por mês trabalhando 2 horas por dia com serviços digitais, dá uma olhada na aula. Eu coloquei o link aqui embaixo na descrição, tá bom? Oportunidade. Aí você vai me perguntar, mas como assim vender fácil? Será que tem mesmo espaço para novas agências digitais? Será que já não tem muita gente fazendo isso? Como às vezes eu escuto algumas pessoas falando. E cara, deixa eu te mostrar aqui duas páginas, tá? A primeira é da Abranet, que é a Associação Brasileira, se eu não me engano, de prestadores de serviço de internet, tá? Olha só.
Menos de 40% das empresas brasileiras usam a internet para negócios. Menos da metade atualmente está na internet, tá? Deixa eu voltar lá para minha apresentação para eu pegar e abrir um outro site para você. Olha esse outro site aqui. Site do Ministério da Economia, ó, gov.br. Mais de 1,3 milhão de empresas são criadas no país em 4 meses. Em 4 meses, por incrível que pareça, mais de 1,3 milhão de novas empresas. Tá? Se você for analisar dados em mais profundidade, deixa eu até ver se eu não coloquei aqui na apresentação para te mostrar. Não tenho aqui. Aqui eu acho que tá. Ó. Aqui, ó, o país subiu para 19.373.000 empresas. Cara, 19 milhões de clientes em potencial. Você conhece tanta gente que está atendendo esses clientes aqui? Lembrando que de todas essas aqui, esses 19 milhões, vamos arredondar para 20 milhões, nem 40% está atuando de forma profissional pela internet, tá? Então, se você me pergunta se existe oportunidade, se existe espaço, claro, cara, não sou eu que estou falando isso. São as notícias, são os dados de mercado e, como você já sabe, eu trabalho com isso desde 2010 e eu tenho que dizer não diariamente para clientes, que eu não posso pegar serviços novos. Por isso que, inclusive, eu treino outras pessoas para quem eu posso indicar esses clientes. Então, sim, existe oportunidade, existe muita oportunidade, pouquíssima gente competente oferecendo bons serviços de agência digital, como por exemplo gestão de redes sociais e atendimento e conteúdo. Tá? Existem poucas pessoas que realmente dominam essa técnica. Tá? Fora isso, os informais, como eu coloquei aqui, tá? A gente tem 20 milhões de empresas formalizadas que têm CNPJ e mais um montão de empresas. Então, o número de clientes potenciais ele chega ao absurdo de tão alto que ele é. Você vai me dizer, tá, mas e como que eu chego nesses clientes? Existem duas formas, online e offline. Como eu te expliquei antes, se você tem uma agência digital, você pode atender clientes tanto lá no outro lado do mundo, como você pode ter clientes na rua da sua casa. Mas como você aborda esses clientes? No online, tá? Existem duas formas. Uma é usando sites de freelancer, onde as empresas postam as oportunidades delas. É a forma que eu menos recomendo, porque geralmente lá não paga tão bem. Tá? As piores oportunidades estão lá. São as mais fáceis de conseguir, mas são as piores. E a segunda opção é fazendo sessões estratégicas. Lang, o que seriam sessões estratégicas? É uma coisa que eu ensino para os meus alunos. É uma reunião que você vai fazer com o prospect, né, que é o potencial cliente, e nessa reunião você vai instruir ele, vai dar um conteúdo de valor, digamos assim, vai ajudar ele num ponto bem específico, só que é uma ajuda com segundas intenções, na verdade. Você está ajudando ele, mas para fazer ele perceber o quanto você pode ajudar ele mais ainda a alavancar as vendas dele pela internet. E aí no fim você faz o pitch, que a gente chama, que é um discurso de vendas onde você tenta fechar o negócio. Se você fizer uma sessão estratégica boa, tiver uma bem acertadinha, você consegue converter quase todos os clientes que você leva para fazer sessões estratégicas no Zoom ou no Google Meet, que são ferramentas que gratuitamente você pode usar para fazer isso. Lembra do que eu te falei já na aula passada? Negócio que eu ensino a criar sempre é negócio enxuto. Inclusive eu falo muito sobre isso no meu Instagram, falo muito sobre isso aqui no canal. Negócio enxuto, que você não precisa gastar um monte para começar e ele vai te dar um bom retorno desde o começo. Essas são as formas online, então, de você conseguir. São só duas formas, existem muitas outras, mas eu não vou me alongar nisso aqui nessa aula curtinha. Offline, como você consegue clientes aí presenciais que estão próximos a você. É como eu coloquei aqui, comece por perto, e não por perto só geograficamente falando. Sim, também é interessante você pegar e sair na sua rua, no seu bairro, ir no mercadinho que você vai oferecer o serviço, ir na banca de jornal, no cabeleireiro, na oficina mecânica,
em qualquer negócio que tenha aí na sua rua, e principalmente de qual você é cliente, e oferecer esse serviço, mostrar os seus diferenciais e tudo mais, tá? Tem como fazer, só que não se atenha só a isso. Uma outra possibilidade do comece por perto, você começar pela sua família e pelos seus amigos. Daqui a pouco você tem um amigo que tem uma empresa, um familiar que tem uma empresa, tem um negócio. Você pode sim fazer uma proposta para ele para prestar esse tipo de serviço. Como eu falei antes, é muito mais fácil do que você pensa, porque você não está talvez tendo a dor que atualmente essas pessoas, essas empresas têm por não estarem fazendo parte daqueles 40% que estão lucrando com a internet. Lembra, o Bill Gates já falava isso nos anos 90. No futuro vão existir só 2 tipos de empresa. Empresas que fazem negócios pela internet e empresas que não fazem negócio nenhum, tá? Inclusive anota essa frase aí que você pode ajudar, isso vai te ajudar a fechar vendas lá com seus clientes, tá? E diz que foi o Bill Gates que falou, porque é verdade, foi ele mesmo que disse. No futuro, não existir só 2 tipos de empresas. Empresas que fazem negócios pela internet e empresas que não fazem negócio nenhum, tá? Anota aí que você vai precisar disso aí, tá bom? Existe um segredo aqui, tá? Esse segredo até hoje eu só revelei para os meus alunos, é a primeira vez que eu estou colocando isso de forma aberta na internet, tá? E qual que é o segredo para você conquistar clientes de uma forma mais fácil? É você ter pacotes de ofertas e não você vender serviços. Porque se você tiver pacotes, por exemplo, eu vou fazer 5 postagens por semana e vou te encaminhar, vou cuidar do direct, vou te encaminhar as mensagens do direct, eu vou cobrar R$500 por mês. Beleza, tá? Essa é a sua oferta, então, para aquele determinado cliente. Só que, além disso, você pode daí fazer outras ofertas, como, por exemplo, downsell, upsell e cross-sell. Esquece as palavras bonitas, que eu vou te dar exemplo, tá? Você vai lá, oferece esse pacote de R$500 para o cliente, para a empresa, e ela diz que não, que é muito valor e que não é o momento agora. Aí você pega e oferece uma versão mais barata dele, por exemplo, 2 postagens por semana, 3 por R$200. Isso é um downsell, então um pacote mais barato. Upsell é o quê? Upsell é se ele disse sim, tá? Ele fechou lá os R$500, disse, não, ok, eu quero esses 500. Aí diz para ele, não, mas se por mais R$300 eu faço também XPTO, eu faço aquela outra coisa que você pode precisar. Então isso é um upsell. E cross-sell é uma venda mais cruzada, onde o próximo serviço que você vai oferecer, ele combina perfeitamente, ele dá sinergia para o primeiro que você vendeu, tá? Não vou entrar em maiores detalhes sobre isso, até para não te confundir, porque a minha proposta aqui é fazer pessoas do zero absoluto, que não entendem nada de tecnologia, nada de design, nada de publicidade, nada de marketing, terem a sua agência digital. E para isso você não precisa dominar agora, nesse momento, esses termos. Você só tem que entender que o segredo para você conseguir vender é você ter diferentes pacotes de ofertas. E como eu falei antes, a ideia daqui é você conseguir fechar clientes mesmo sendo um péssimo vendedor. Você não vai precisar ser aquele vendedor chato, tipo o vendedor de carro que fica só trovando, como a gente fala aqui no Sul. Não, você não vai precisar fazer isso, porque isso aqui é vender água no deserto. Você está oferecendo uma coisa que as pessoas já querem. Você não precisa convencer elas, convencer um dono de uma empresa, convencer o responsável pelo marketing de uma empresa a querer isso aqui, porque ele já quer, ele já precisa. Por isso que é tão fácil de vender e por isso que eu sempre digo que é um dos momentos mais férteis atualmente para você começar a sua agência digital e estabelecer uma presença online de uma vez por todas, começar a trabalhar em algo que é legal, que você pode fazer da sua casa, pode fazer no seu ritmo e que, acima de tudo, é muito lucrativo. Tá, mas como é que você começa? Cara, fazer uma aula, que o link está aqui na descrição, para a qual você pode se inscrever gratuitamente. Participa dessa aula, tá? Sério, tira um tempinho, é uma aula de 1 hora só, mas vai ser aquela 1 hora que vai mudar para sempre a história financeira sua e da sua família, tá? Então o link está na bio, vai lá, se inscreve e não deixa também de assistir as outras 2 aulas gratuitas que eu vou marcar em algum lugar aqui do vídeo, vou botar na descrição também para ficar mais fácil de você achar. Uma delas é onde eu mostro as diferentes formas de você começar a empreender na internet.
E a outra aula é sobre como fazer R$ 2.000 trabalhando 2 horas por semana. Tá? Então assiste essas aulas também e qualquer coisa é só me escrever aqui nos comentários, tá bom? Um abraço.